Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e quem está aqui comigo hoje é a Márcia. Oi Márcia, tudo bom? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as nuvens. Você sabe como essas grandes, massas de ar que fica quando a gente chega e olha para o céu, parecendo aquelas bolas de algodão? Vocês sabem como elas são formadas? Do que elas são formadas? Bom, se você não sabe, fica sentadinho aí no sofá, pega o seu caderno para anotar todas as informações e vem comigo que nós vamos te explicar hoje o que são essas nuvens e também como são formadas as massas de ar. Vamos lá? Bom, então o tema da nossa aula hoje é nuvens e massas de ar. Essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e iremos trabalhar então a seguinte habilidade: identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas podem ser medidas. Bom, pessoal, para a gente poder falar sobre a previsão do tempo, como que nós conseguimos prever o tempo simplesmente olhando para o céu. Nas aulas anteriores nós falamos sobre como é feita a previsão do tempo. Se você não assistiu a essa aula, ela está salva lá no nosso site, no Se Liga na Educação, ou então no YouTube. Corre lá e assiste ela também. E nós vimos nessa última aula que existem os elementos que interferem na previsão do tempo, interferem na mudança do tempo, e esse tempo que a gente sabe que ele se altera, de acordo com alguns elementos. É diferente, por exemplo, do clima. O clima não se altera com tanta facilidade, é algo que vai ao longo do tempo, a gente estuda e prevê o clima local. Bom, então com relação ao tempo nós vamos ter vários elementos. Elementos, por exemplo, como as massas de ar, como a temperatura, como a pressão atmosférica e também as nuvens, os ventos, como que isso altera. Então, quando a gente chega e olha para o céu e vê um céu com nuvens, nós podemos identificar, olha, eu acho que vai chover, somente olhando para essas nuvens. Mas como que elas são formadas? O que tem dentro desse material aqui que a gente enxerga ao olhar ao céu? Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo uma nuvem, um céu mais escuro, muito provavelmente com previsão de chuva. A gente vê uma nuvem mais concentrada. Ela tem um aspecto que você olha e fala assim, nossa, essa aí parece estar pesada. Algumas mais escuras, outras mais claras. Então, essas nuvens são formadas por gotículas de água. Sim, são formadas pelo H2O, essa água que quando passa para o estado gasoso se condensa e forma essa estrutura que vocês veem todos os dias ao olhar, ou não, tem dia que a gente nem vê a nuvem no céu. Então, quanto mais nuvens a gente tem lá no céu, maior a quantidade de água em estado gasoso a gente está observando. Bom, de como que essa nuvem então é formada, É fácil olhar para ela e dizer, aquilo ali é água em estado gasoso. Mas como que ela se forma? Como que essa água vai parar lá em cima no céu e condensa dessa forma? Então deixa eu pegar essa caneta aqui para eu poder mostrar um pouco melhor para vocês como que acontece essa formação. A gente sabe que existe uma influência, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Existe uma influência da temperatura, para a formação dessas nuvens. Então, como que acontece? Quanto mais elevado estivermos, Então, quanto mais próximo às camadas mais externas da atmosfera, aqui a gente está na troposfera. Então, essa camada é uma camada mais quente, mas à medida que vai subindo, o ar esfria. Então, à medida que a gente sobe, esfria. À medida que desce, quanto mais próximo à superfície terrestre, a gente tem um aumento dessa temperatura, Então, subindo, esfria, descendo, aquece. Então, aqui, a região próxima à Terra
tem mais calor, a gente vê um aumento de temperatura. E o calor, pessoal, aliás, a temperatura, ela modifica as moléculas. Na verdade, o movimento dessas moléculas, o calor é a agitação delas. Eu não sei se vocês lembram disso lá na física. Então, quanto mais essas moléculas de água estão se movimentando, mais calor vai ter. Então, em regiões mais quentes, essas moléculas estão mais afastadas. Em regiões mais frias, essas moléculas estão mais juntinhas. Tem um simulador que nos mostra exatamente como que acontece essa movimentação das moléculas. Vamos para essa tela de cá para eu poder mostrar para vocês como que ocorre esse processo de movimentação e aí a gente volta para o outro quadro para poder entender melhor como que essas nuvens são formadas. Então, deixa eu só localizar aqui, ó. Isso aqui nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores, né? É um simulador que permite a gente ver a movimentação dessas moléculas. Então, imagina que cada bolinha dessa aqui seja uma molécula de água, né? Formada por H2O, né? 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Então, cada bolinha dessa é uma molécula de água. Vejam só, à medida que eu aqueço, olha o que vai acontecer com essas moléculas. Estão vendo que elas estão ficando mais agitadas? E ao ficar mais agitadas, olha só, elas se espalham muito mais. Elas ficam longe uma das outras. Vai chegar um ponto que elas vão estar bem espalhadas aqui. Agora, se eu desço essa temperatura, ó, vou descendo, vou diminuindo aqui aos poucos, vocês vão vendo aí que as moléculas, as bolinhas que vocês estão vendo aí, vão diminuir a agitação delas, até chegar num ponto que elas vão estar agrupadas. Então, eu vou descer completamente a temperatura aqui, ó, e esperar um tempinho para a gente poder ver essas moléculas mais juntas. Então, elas vão ficar, tá descendo a temperatura, tá, gente? É um pouquinho lento. Opa! Vamos descer mais a temperatura para poder ver, ó, olha as moléculas se agrupando, olha elas ficando juntinhas. Pronto, agrupou todo mundo aqui embaixo. Então, em baixas temperaturas, a gente tem a concentração dessas moléculas mais juntinhas, o que ocorre em oposição de quando a gente tem aumento de temperatura, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro para poder entender como que isso afeta na formação dessas nuvens. Então, quando eu falei para vocês que a nuvem é a água em estado gasoso. Quando a água está em estado gasoso, né, principalmente quando a gente vê isso, quando a gente coloca a água no congelador, ela forma um estado sólido, ela vai ficar mais agrupada, como eu mostrei no simulador ali. Então, as moléculas de água estão juntinhas, condensadas. Então, quanto mais juntas essas moléculas estão, mais essa nuvem vai estar carregada, tá? E, consequentemente, a luz do sol vai passar menos nessas nuvens. Quanto mais elas estão espalhadas, mais calor tem naquele ambiente. Então, olha só o que acontece. Aqui, ó, nós temos o calor da superfície terrestre. Então, as moléculas estão espalhadas. A gente tem umidade no ar, a gente tem a água em estado gasoso, mas elas estão mais espalhadas. À medida, né, que essa água sobe, as moléculas sobem, né, por causa quando ela se torna menos densa, né, quanto mais densa ela tiver, mais ela vai descer. Quando ela se torna menos densa, ela vai subindo, porque o ar mais denso ele sobe, menos denso, perdão, e aí, à medida que ela vai subindo, ela vai resfriando. Quando ela chega a certa altura, que a temperatura está bem mais baixa, essas moléculas vão agrupar, vão ficar juntinhas, igual eu mostrei ali no simulador para vocês. Quando elas agrupam, elas formam essa estrutura chamada de nuvem. Então, a nuvem é o vapor da água que condensou e formou essa estrutura. Então, a gente vai ter diferentes tipos de nuvens de acordo com o grau de resfriamento delas e o grau de proximidade que essas moléculas estiverem, beleza?
Então, quanto mais próxima à superfície, deixa eu apagar aqui o quadro para a gente continuar. Quanto mais próxima à superfície, mais quente. Quanto mais alto, né, mais próximo às camadas mais externas da atmosfera, mais frio. E isso vai influenciar na formação dessas nuvens. Olha só, a gente tem diferentes tipos de nuvens, né? A gente às vezes olha para o céu e vê nuvens mais carregadas, nuvens mais arrastadas e alguns fiozinhos de nuvens no céu. Então, essas nuvens têm nomes diferentes, né? Essa aqui, ó, que fica parecendo um extrato não, fiozinhos de cabelo, ela é chamada de cirrus. E todos esses nomes, gente, vêm do latim. Cirrus significa mecha de cabelo. A gente vê como se fossem fios de cabelo, né? Fios de nuvens pairando no ar. Então, a gente chama de cirrus essas nuvens mais espalhadas, que a gente tem uma formação da condensação da água, mas ela está mais espalhada. Então, são nuvens isoladas em forma de filamentos brancos e aspectos fibroso, podendo ser mais delicados ou mais espessos. Aí eu tenho, um pouco abaixo aqui, a formação dos estratos. O que é o estrato? Estrato significa estendido. Sabe quando a gente olha para o céu e vê um céu mais nublado? Que você olha, tem a sensação assim, nossa, parece que vai chover, você mal vê a luz solar. Então, quando está assim, a gente tem essa formação desses estratos. E estratos também vem do latim, significa estendido, cobertura estendida. Ela vai formar grandes camadas espessas que recobrem todo o céu e tornam o dia mais nublado. Essa estrutura aqui, chamada cirrus, a gente vê em dias mais quentes, em dias na qual a gente não vê a formação dessas nuvens com tanta facilidade. E quando a gente olha para o céu que já vê aquelas nuvens que têm formatos muito bem definidos, são maiores, algumas mais escuras, outras mais claras, a gente vai ter acúmulos, né, que vem do latim cúmulos, que significa montão, ou seja, um montão de moléculas agrupadas ali. São nuvens mais isoladas, mais densas, né? E de contornos muito bem definidos. Podem ver, ó, ela está muito bem contornada. A gente olha e consegue até enxergar, né, nessas nuvens alguns formatos de animais, de flores, né? Geralmente, a parte mais superior é mais branca e a parte mais baixa, né, a parte inferior é mais escura, mais acinzentada. Então, as nuvens são formadas e tem esses 3 tipos de nuvens aqui, ok? Bom, e com relação à cor dessas nuvens, olha para isso aqui. A gente está vendo uma nuvem um pouco mais avermelhada. A cor das nuvens, pessoal, depende muito da iluminação do sol. Ela não tem cor própria, então vai depender da iluminação do sol e também das regiões mais iluminadas ou menos iluminadas. Então, durante o dia, a gente vai ter nuvens mais claras, mais esbranquiçadas, acinzentadas. Durante o final da tarde, no pôr do sol, olha só essa nuvem aqui, ó, eu tô para dizer para vocês que é uma nuvem de pôr do sol. Por quê? Os raios solares, né, à medida que o sol vai se pondo, a intensidade desses raios sobre as nuvens vai dar esse aspecto mais rosado, amarelado, alaranjado. Em cada região a gente vai ver de uma forma diferente. É claro que a poluição também vai interferir na forma que a gente visualiza essas nuvens, a cor que a gente está visualizando, tá? Então, de maneira geral, no final da tarde a gente vê nuvens mais rosadas. E à medida que vai anoitecendo, ou seja, já não tem tanta intensidade da luz solar, né? Nós vamos ter a Terra sendo clareada, né? Recebendo a luz da Lua, que está recebendo por vez a luz solar. Então, a Lua se ilumina pelo Sol. Então, ela vai clarear a Terra e aí a intensidade dessa luz sobre as nuvens é muito menor. Então, a gente vai ver nuvens mais escuras, do cinza para o cinza mais escuro, ok? Então, a cor dessas nuvens é influenciada diretamente com a intensidade da luz solar que afeta elas. Beleza. Agora que vocês já sabem o que são as nuvens, do que elas são formadas e quais são esses tipos de nuvens, vamos para outro conceito que são as massas de ar e as frentes. Olha só, o que são massas de ar?
Vocês já devem ter lido, né, ou visto em algum noticiário o seguinte: ao ler o noticiário algo assim, podemos entender que a previsão é de chuva, mas é a frente fria. O que seria? Então vamos ler aqui a reportagem. O ar quente e úmido que se espalha sobre a região centro-oeste do Brasil será importante para a formação de nuvens carregadas, que vão provocar chuvas em toda a região. O deslocamento de uma frente fria vinda da região sul do país vai contribuir para a formação de chuvas, especialmente no Mato Grosso. Então isso aqui é uma reportagem. E essa frente fria? O que seria essa frente fria? Olha só, as massas de ar, né, são como se fosse uma bolha de ar, né? É um volume da atmosfera que vai ter umidade, que vai ter pressão e temperaturas próprias. Então essa bolsa de ar, ela chega com temperaturas e pressão própria delas, né? Podendo se estender por muitos quilômetros. Nós vamos ter dois tipos de massas de ar. As massas de ar marítimas, que o nome dela já diz muita coisa pra gente. Onde elas são formadas? No mar, né? Se formam sobre os oceanos e são mais úmidas. Elas vão ter uma quantidade de água muito maior. E nós vamos ter as massas de ar continentais, que vão se formar sobre o continente e são geralmente mais secas, porque a gente não tem aquela quantidade de água no continente como nós temos no oceano. Então essas duas massas de ar vão influenciar no clima do continente, do país, de uma maneira geral. Então, como que é formada, por exemplo, uma frente quente? Quando uma massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de ar frio que está parada sobre uma região, ocorre uma frente quente. Então, nós temos uma massa de ar parada em uma região de frente fria. Essa massa está fria. De repente, a gente vê chegando uma massa de ar quente que vai influenciar diretamente essa massa de ar fria. É como se ela empurrasse, ela desloca a massa de ar fria. Então, está chegando aqui uma massa de ar quente. Provavelmente vocês já escutaram isso muitas vezes no noticiário. E a massa de ar fria? O que acontece? Nós temos a formação dessa massa de ar, né? A frente fria ocorre quando uma massa de ar frio avança em direção a uma massa de ar quente e úmido que está parada sobre uma região. Então, nós vamos ter uma frente quente, paradinha, e vem chegando aqui, ó, uma massa de ar frio. O ar frio, ele vai chegar e empurrar. O ar quente, ele não é menos denso, ele vai subir, a massa de ar frio é mais pesada, então ela vai chegar mais próxima à superfície e empurrar o ar quente para as regiões mais altas. Então, ela chega deslocando a massa de ar quente que estava pairando sobre o local. Então, nós temos esses dois tipos, massa de ar quente e massa de ar frio. Bom, vamos ver se a gente conseguiu compreender, né, sobre essas massas de ar, esse conceito, e como que ele pode ser aplicado, por exemplo, em uma atividade. Vamos lá. Trouxe uma atividade aqui para a gente fazer juntos. As massas de ar são classificadas como um tipo de fator climático, ou seja, um fenômeno atmosférico que influencia o clima de diferentes lugares da Terra. Além disso, a ocorrência e a movimentação dessas massas de ar estão relacionadas com dois principais elementos climáticos, que são, então bora lá. Quais são esses principais fatores climáticos que influenciam sobre as massas de ar? Letra A, as frentes de ar e a umidade. As massas de ar são as frentes, né? Letra B, a temperatura e a pressão atmosférica. Letra C, a umidade e a temperatura. Letra D, as latitudes e o movimento de rotação. Ou letra E, as zonas térmicas e a pressão atmosférica. Então, as regiões, gente, as zonas térmicas, né, que são regiões no planeta que nós temos essas massas de ar bem definidas, vão influenciar diretamente sobre as massas de ar. Então, a resposta correta para essa atividade aqui seria a letra E, as zonas térmicas e a pressão atmosférica, né? A pressão que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, que é o peso que o ar exerce sobre a superfície da Terra, vai influenciar diretamente na formação dessas massas de ar.
Bom, pessoal, nós temos outras atividades aqui, né, que eu trouxe para vocês. Não vai dar tempo da gente fazer juntos, mas fica aí a dica para vocês fazerem. Se ficar alguma dúvida com relação a essa aula, com relação a esses termos, mande para a gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para responder. No mais, muito obrigada pela sua companhia. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau!